Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje para a nossa aula número 4, onde nós vamos abordar o tema a herança genética e a expressão dos fenótipos dos antígenos do sistema ABO. Tá? Então, nós vamos para a nossa aula e bora lá. Então, povo, fazendo aqui uma representação inicial, né? Então, nós vamos nos referir aqui aos genótipos, né? Então são estruturas, né, herdadas, então são genes, moléculas herdadas dos nossos pais, tá? Então, nosso pai e da nossa mãe, a gente herda os dois genes, tá? E aí vamos ver o que, que vai acontecer, né, a partir dessa herança. Então, inicialmente nós temos o genótipo AA ou AO, então esses aí, né, são os indivíduos do grupo A, então eles podem ter duas configurações. Então, quando a gente fala de AA, quer dizer que esse indivíduo ele é homozigoto para o gene A, tá? Ele tem apenas aí os genes A como característica, então esse indivíduo vai ser do grupo A. E o indivíduo AO, né, então ele herdou ali uma característica de ser O e outra de ser A, tá? Mas como o sistema de grupos sanguíneos eles fazem parte, né, de um grupo de herança que é chamada codominância. Então aqui sempre os dois genes eles vão exercer a sua função, porém o gene do O ele não tem funcionalidade. Né? Então como a gente viu na aula anterior, os indivíduos, né, eles produzem uma enzima, conforme a herança genética, eles produzem uma enzima e essa enzima que vai gerar o sistema de grupo sanguíneo. Então, quem é O, né, aqui a enzima não é funcional, então o indivíduo acaba expressando apenas os antígenos do grupo A. Tá? Tem uma outra característica, é ser B, então aí cai aqui na mesma questão. Então, os indivíduos podem ser BB, né, para quem herdou aqui os dois genes B, tanto do pai quanto da mãe, ou o indivíduo pode ser aqui um heterozigoto, ele pode ser B e O, né, ter esses dois genes, porém, a situação é igual ao do A, ele vai apenas expressar a característica de B. Os indivíduos AB, então, eles recebem, né, então, os dois genes, então, logo, aqui ele vai expressar os dois antígenos, tá? Porque os dois genes aqui conseguem produzir uma enzima, né, funcional, que elas vão ligar os seus respectivos carboidratos na superfície das hemácias. E os indivíduos que herdam dois genes O, esses indivíduos vão ser do grupo O. Tá, então, conforme essas características, os fenótipos vão ser AB, AB e O. E vão, né, automaticamente expressar na superfície das suas hemácias, né, então os antígenos A, B, A e B, e os indivíduos do grupo O não expressam nada, então eles param na estrutura H. Né? Então o indivíduo O, na verdade, ele é o não A e não B. E por conta dessas características, esses indivíduos, né, eles vão formar anticorpos de ocorrência natural, conforme a estrutura que eles apresentarão na superfície das hemácias. Então, os indivíduos do grupo A, eles vão produzir, né, o anticorpo anti-B de ocorrência natural, então um anticorpo regular, porque ele é esperado, tá? Então todo indivíduo do grupo A espera-se dele que ele tenha, né, o que ele desenvolva o anti-B, quantidades grandes, anticorpo muito potente, né, e aí envolvido aqui com reações transfusionais fatais, tá, quando incompatíveis. Os indivíduos do grupo B, né, então logo espera-se deles, né, que desenvolvam o anticorpo também de ocorrência natural, o anti-A, e aí cai na mesma questão aqui do anti-B, né, então são anticorpos aqui com grande potencial para destruição de hemácias, e aqui sempre numa condição de hemácias incompatíveis. Os indivíduos do grupo AB, pelo fato deles expressarem, né, deles terem os dois antígenos, logo eles não podem formar esses anticorpos de ocorrência natural, né, senão seria um processo aqui de autodestruição. Então, os indivíduos AB, eles não apresentam anticorpos anti-A e anti-B, não apresentam os anticorpos regulares, então logo esses indivíduos aqui estão isentos, né, de reações transfusionais por incompatibilidade ABO. E os indivíduos do grupo O, pelo fato de não apresentarem os antígenos A e também os antígenos B na superfície de suas hemácias, logo as duas substâncias são estranhas para o sistema imune desses indivíduos, então eles formarão anti-A e anti-B, então é por isso que indivíduos do grupo O só podem receber bolsas O,
Tá? Então, esses indivíduos não podem ter contato com a estrutura A e B, senão aqui temos sérias complicações, tá, transfusionais. Existe um gene chamado FUT2, então, que é um gene, né, que vai determinar se o indivíduo é secretor ou não. Né? Então, se esse indivíduo, se ele vai expressar, né, os antígenos A, B e H, né, na saliva, no plasma, em secreções. Tá? Então, mais ou menos 75 a 80% das pessoas apresentam esse gene funcional e logo são chamados de secretores. Em algumas condições, não muito comuns, tá? Mas é possível realizar a confirmação da tipagem ABO do indivíduo, caso ele seja secretor, é possível fazer aqui a determinação do ABO pela presença solúvel, né, do antígeno na saliva. Só que não é um teste de aglutinação, na verdade é um teste de inibição. Tá? É possível fazer, não é tão comum, mas é possível. Os indivíduos FUT2 nulo, né, estão ali chamados de SE, tudo minúsculo, eles são os não secretores. Então, logo, esses indivíduos, mais ou menos ali 20, 25% da população, eles não vão expressar essa substância solúvel. Então, aqui, esse teste, por exemplo, da confirmação da tipagem pela saliva, não se aplicaria. Tá? Então, os indivíduos uma observação aqui, né, relevante até, que os indivíduos não secretores, eles são resistentes a norovírus, tá? Então, e automaticamente, né, na tipagem saliva, na tipagem forense, então a saliva aqui, ela vai ter uma atuação um pouco limitada. Então, para a gente fechar aqui, existem, né, então, subgrupos, né, de A principalmente. Existe também subgrupo de B, mas é muito raro. O subgrupo de A ele é muito mais comum e mais comum do que muita gente imagina. Então, os indivíduos do grupo A, tá, 80% aproximadamente são A1, né, então são indivíduos que não apresentam mutações nos seus genes A. Então, esses indivíduos aqui A1, eles têm a expressão máxima, né, da enzima, da N-acetilgalactosaminiltransferase. Então, esses indivíduos aqui vão conseguir ligar o máximo possível, né, do carboidrato A na superfície das suas hemácias. Aí, 19% dos indivíduos são A2. Então, o A2 já é um subgrupo, já existe uma mutação. Né, a funcionalidade da enzima aqui ela é alterada, ela é mais alterada do que perdida, né? Então a gente não pode fazer aqui uma grande associação com perda de expressão, porque os indivíduos A2 acabam apresentando uma reatividade forte também com os reagentes anti-A, e a gente acaba detectando a presença desses indivíduos A2 quando surge, né, no soro desses pacientes um anticorpo inesperado, também de ocorrência natural, que é o nosso anti-A1. Então, indivíduos A2 com presença do anti-A1 e também do anti-B. A gente faz a investigação super simples, a gente usa dois reagentes para determinar isso, a lectina anti-A1, a lectina anti-H, e a gente consegue fazer a determinação aqui desse subgrupo de A. O outro subgrupo mais comum é o A3, né, que também aí já começa a ter, né, uma perda considerável, né, de intensidade de aglutinação, logo uma perda, né, de quantidade de antígenos na superfície dessas hemácias, mas também super tranquilo. Né, logo mais eu vou fazer uma aula também de identificação de subgrupos, é super fácil de fazer, existe uma tabela da ABB que resolve a nossa vida, então na maioria das vezes a gente consegue resolver os casos de subgrupos, e aí do AX, do AM, do AL, do AY, aí a perda já é maior, né? Então a mutação gera uma enzima que não consegue ser muito funcional, então os indivíduos eles acabam expressando uma quantidade muito maior de antígeno H do que propriamente dito os antígenos A, então alguns indivíduos aqui podem formar o anti-A1, outros não, tá? E aí o caso que dá mais trabalho aqui para a gente é o AL, né? Ele é raro, né? Mas às vezes ele surge e aí esse demora um pouco mais, que a gente tem que usar técnicas de adsorção aqui para resolver toda essa condição. Tá? Então, os subgrupos, né, então toda essa identificação dos sistemas de grupos sanguíneos, né, em relação aqui ao ABO, não nos traz muitos transtornos na rotina da imunohematologia, do imagens transfusional, porque a resolução é muito rápida. Então, uma equipe bem treinada, né, com os reagentes certos, então lectina anti-A1 e anti-H, a gente já consegue resolver essas questões. Né? Então, o
que ocorre, né, vai ser uma diminuição ali, na verdade, um aumento do tempo, né, para a liberação da transfusão, mas nada muito sério, né? Então a gente fazendo a identificação do subgrupo, o paciente recebe sangue A normalmente, sem problema. O que a gente precisa prestar atenção, né, quando existe a presença do anti-A1. Então, o anti-A1 é um anticorpo de concorrência natural, baixo título, né, mais ali uma reação cruzada, porque o anticorpo formado na nossa microbiota ele é direcionado contra a superfície de bactérias, mas a gente aqui precisa ter o cuidado, né, de sempre fazer o teste pré-aquecido, né, para determinar se esse anticorpo, né, ele tem significado clínico ou não, e assim, sempre na classe IgM. Eu nunca vi nada, nenhum relato, né, sobre alguma reação transfusional causada por esses anticorpos. Então, na minha vida, lá na hemoterapia, na imunohematologia, nunca vi também esse anticorpo anti-A1, independente de qual subgrupo estejamos falando, reativo a 37 graus. Mais um dia, se vocês detectarem, respeitem. Se o anti-A1 reagir a 37 graus, aí a bolsa não vai poder ser A1. Aí vocês vão ter que achar aí no estoque de vocês, né, uma bolsa igual, ou pelo menos aí ela pode ser uma A2, tá, para ser feita a transfusão, mas é sempre com muito critério e sempre com muito cuidado. Tá? Então nós vamos encerrar aqui, e aí logo mais a aula 5 já estará disponível para vocês. Bom, então um abraço e até a próxima.